O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, voltou atrás na decisão de autorizar a importação de café do Vietnã. Representantes da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG, também representantes da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e também representantes do Conselho Nacional do Café, CNC, se demonstraram contrários a essa decisão. Sobre esse assunto, eu converso agora com o João Pedro Curti Dias, analista de agronegócio aqui do SBA, no nosso bate-papo informal do agronegócio. João, muito bom dia. Bom dia, Antônio. Ô, João, a indústria está dizendo que está faltando café no mercado. Já as entidades estão alegando que tem café no mercado. Será que há necessidade de importar café? Olha, é complexo o problema, porque o Brasil, o Espírito Santo quebrou 30% a safra dele, veio para 5.350.000 sacas de café Conilon. Conilon é indispensável para fazer o café solúvel, indispensável para também fazer um blend com os café arábica, para os cafés mais fortes que tem no mercado e que às vezes eram mais baratos, hoje não são. Então, o que aconteceu? O Conilon disparou de preço, ele está quase igual ao preço do arábica, porque não tem Conilon no mercado. E você precisa dele para fazer o blend, para fazer o café solúvel, especialmente o café solúvel. Então, o que aconteceu? Talvez tenha café, mas só que como o preço está subindo, o pessoal retém. Só que não está na mão do grande, da maioria dos produtores, está na mão de poucos e de alguns grupos empresariais, que devem ter estoque de café, apostando numa alta maior ainda do Conilon. Então, essa questão de importação é uma questão bem polêmica, ou seja, nesse momento eles querem importar de janeiro a maio, quando entraria a nova safra de Conilon, eles parariam as exportações, mesmo assim teria um imposto de 10% na importação, e se houvesse extra cota, supondo que a cota fosse 200.000 sacas por mês, poderia chegar até a 35% de imposto. Ou seja, o café ficaria num preço bom no Brasil ainda. Só que a hora que você tem a válvula da importação, e vê o caso do milho, aconteceu isso. Nós não importamos um volume significativo de milho. Importamos chegou a 3 milhões de toneladas de milho. Só que isso faz com que o mercado apareça produto. Aquele que está segurando o produto fala, pô, se eu não vender agora, eu vou perder esse preço bom, vai entrar milho importado, ou vai entrar café importado. Então, é uma questão bem delicada, mas precisaria ser bem avaliada. Por quê? Porque o problema do Mar do Espírito Santo é que morreu muita lavoura, a seca foi tão intensa, e o calor tão intenso, que morreu muita lavoura de café. Até que ponto isso vai comprometer a próxima safra, precisaria ser muito bem avaliado. E nós temos agora a participação da Márcia Prado, que traz agora um VT para a gente. Vamos acompanhar. O grupo de trabalho foi criado pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, na semana passada, depois de ele anunciar e, em seguida, voltar atrás da decisão de autorizar a importação do café. A compra do exterior foi um pedido da indústria, que alega baixa oferta do tipo Conilon, que teve a produção prejudicada pela seca no principal estado produtor, o Espírito Santo. O estudo conta com o apoio da Companhia Nacional de Abastecimento. O grupo de trabalho também é formado por entidades que representam os cafeicultores, como a Confederação da Agricultura e Pecuária, o Conselho Nacional do Café e parlamentares ligados ao setor. Um deles é o deputado Evair de Mello. Ele acredita que o estoque atual do país é suficiente para atender a demanda da indústria. O estoque de café, principalmente no Espírito Santo, que é muito a base da agricultura familiar, ele está nas propriedades rurais, às vezes na pequena propriedade rural, ele está no chamado maquinista local ou no comprador local de café, ele pode estar num armazém geral ou ele pode estar nas nossas cooperativas. Por isso, nós estamos montando um grupo de trabalho que tem representante de todos esses segmentos, para que possamos, junto com o Sindicato Rural, o Sindicato dos Trabalhadores e as entidades interessadas, estarmos ao lado, municiando a Conab de informação. Já estamos num trabalho também junto ao Sicob e junto ao Banco do Brasil, que tem aplicativos próprios de georreferenciamento, para que possamos, inclusive, se necessário, georreferenciar onde está esse café. Desde o pequeno produtor rural, que tem 10 ou 15, 20 sacas de café, até a cooperativa de São Gabriel da Palha, por exemplo, que tem um estoque em torno de 500.000 sacas de café, para dar credibilidade e dar confiança para que o ministro possa, em definitivo, sepultar essa ideia de importação, que seria uma tragédia, até porque nesse prazo final de ano agora as empresas estão processando muito menos café, até porque desse período de férias de Natal, e a safra a gente acredita que a partir de março,
Rondônia já começa a abastecer o mercado em abril, ou seja, nós temos estoque de passagem com tranquilidade, não em excesso, mas com tranquilidade para alimentar essa necessidade emergencial e sepultando em definitivo essa necessidade de importação de café. A expectativa do grupo de trabalho é concluir o levantamento em janeiro, se possível, antes da reunião da Câmara de Comércio Exterior, marcada para o dia 15 do próximo mês. Márcia Prado para o SBA. O estado do Espírito Santo é o maior produtor de café Conilon do país. João, ou seja, 35% do PIB agrícola do estado é do café, o que gera 400 mil empregos diretos e indiretos. Se houver essa liberação da importação, será que vai prejudicar muito a cafeicultura lá da região do estado do Espírito Santo? O que prejudicou muito foi a seca, isso sim, prejudicou bastante. Eu acho que não, a importação não chegaria nem a 10% do consumo total do Brasil. Eu acho que é uma questão que ser bem avaliada. Ótimo, vamos discutir, vamos ver os estoques, se houver a condição de produzir, entregar 850 mil sacas por mês, que é o consumo de Conilon no Brasil, pode ser até que não precisa fazer. Eu acho pouco provável que isso aconteça, mas vamos lá. Vamos ver se o pessoal consegue achar um bom termo. O mais importante de tudo isso, Antônio, é que nós, o brasileiro, tem memória curta. Nós esquecemos já do problema que aconteceu da seca, do El Niño, que aconteceu no Espírito Santo, que acabou com a produção deles, reduziu muito a produção dele. E, novamente, vem aquela questão da segurança no Brasil. O Brasil teria que ter produtos básicos, como café, como milho, como outros produtos. Você ter feijão, você ter uma política de estímulo à irrigação, ou seja, aonde houver a possibilidade de guardar água, nos períodos que há excesso de água, guardar para usar na época que falta. Mesmo que não seja uma seca tão intensa, a hora que você tem a válvula de escape da irrigação, você pode fazer aquela irrigação de emergência para amenizar o problema. Você tem que ter uma pesquisa no Brasil para você fazer com que as plantas sejam mais tolerantes ao estresse hídrico, seja na questão de engenharia genética, seja na questão de manejo de solo. Você vê regiões do café, mesmo com a seca, conseguiram produtividades bem razoáveis. Por quê? Porque havia cobertura de palha no solo, havia uma profundidade de raiz das plantas, ou seja, você tem tecnologia para isso. Só que nós não podemos esquecer, aconteceu isso daqui o ano passado, não vai repetir. Vai repetir sim, infelizmente vai repetir. Daqui 2, 3 anos pode ver um novo El Niño, um novo período de seca, temperaturas cada vez maiores, temperatura média cada vez maior. Há necessidade no Brasil de ter um programa nacional de segurança da produção. E a irrigação passa a ser um fator fundamental. Infelizmente, ninguém fala nisso. Hoje tem um problema localizado, que é a questão de importação. Todo mundo fala nisso, daqui a ano que vem. E esquece o problema básico, que era um programa de você garantir um mínimo para... Ô, João, vamos falar dos preços do café. Em 2016, o café atingiu patamares históricos. Em torno de outubro, novembro desse ano, café arábica, café robusta, apresentou patamares históricos. Se houver essa importação, existe uma tendência de que o preço no mercado interno e externo recua um pouco? Pode até recuar porque está muito alto o Conilon. Não está quase o dobro, dobrou quase de preço. Então é possível que haja, mas não é uma redução tão significativa. E o importante é que vai haver oferta de café. Acho que a importação ela tem muito mais o aspecto psicológico de haver aumento de oferta de produto, diminuição da retenção do produto. E aí, quando falou o deputado, daqui 3, 4 meses, você tem a entrada de café de Rondônia, vai ter lá, em maio, junho, já vai ter café de Espírito Santo. E o tempo está correndo bem na região, teoricamente vai normalizar a oferta de café. Para finalizar, é importante essa importação ou não? Acho que tem que ter a cadeia toda, tem que discutir. Agora, se não tem café, é importante que haja, porque hoje o preço do café subiu muito para o consumidor. Esses cafés mais baratos usavam o Conilon como blend para misturar com a arábica. Não tem Conilon ou não tem oferta de Conilon. O café, hoje você não encontra café com menos de R$15 o quilo. Então isso pesa, especialmente para quem tem para a população de baixa renda. João, muito obrigado pela participação. Bom trabalho. Até mais.